Hoje vamos falar sobre a apneia do sono. A apneia do sono é uma condição muito frequente no consultório do cardiologista, porque ela leva a consequências que são sintomas que remetem ao aparelho cardiovascular, geralmente. Então, o que é a apneia do sono? A apneia é a pausa da respiração. Então, se o paciente está tendo pausas respiratórias durante o período noturno, enquanto está dormindo, nós chamamos de apneia do sono. Essa apneia, ela pode ser em quantidade reduzida, em menor quantidade, e pode ser em maior quantidade, que é quando tem uma maior preocupação para o paciente, porque pode levar a repercussões cardiovasculares, como eu já falei. Essa apneia, durante o sono, geralmente vem associada com o sintoma ou sinal de ronco. Então, geralmente, o paciente tem histórico de um cônjuge, um irmão, alguém que diz para ele que ele ronca muito. Então já é um paciente sabidamente roncador. Geralmente esse ronco é de alta intensidade e chega a incomodar o parceiro. E muitas das vezes é esse parceiro, esse cônjuge, que vai motivar a ida ao consultório. Muitas das vezes não pela apneia, porque às vezes ele nem tem esse diagnóstico, mas pelo incômodo causado pelo ronco de intensidade maior. Então, uma vez que o paciente tem esse ronco muito intenso, é importante que ele investigue se ele tem apneia do sono, que são essas pausas respiratórias durante o período noturno. A apneia do sono, ela se dá mais por uma obstrução da passagem do ar nas vias aéreas. Há uma queda da língua, por exemplo, na posição do decúbito dorsal, ou um aumento do tecido gorduroso nessa região da garganta, leva a uma obstrução das vias aéreas durante o período noturno. Pacientes que têm alterações a nível de nariz, como desvio de septo nasal, com obstrução do fluxo de ar normal pelo nariz, também podem favorecer uma respiração bucal mais acentuada, com ressecamento da boca, edema ali local e a apneia do sono também aparecer. E quais são os sintomas que a apneia do sono pode levar? Durante o dia, ele pode apresentar sonolência, porque teve uma noite que não dormiu bem devido ao excesso de apneia. Ele pode ter déficit de memória, dificuldade para gravar coisas do dia a dia, que a gente chama de memória de curto prazo. Ele pode ter uma fadiga excessiva, aquela preguiça, a vontade de ficar mais parado do que se movimentando, um déficit de aprendizagem, fazendo um curso, aprendendo uma língua, percebe que ele não tem um rendimento esperado naquele período em que ele está tendo mais apneia do sono. Então, crianças que têm apneia do sono, não é muito frequente a criança ter, é mais comum em adultos, mas uma criança com apneia do sono pode ter déficit de atenção e não conseguir aprender o que está sendo passado no colégio. Uma outra queixa de apneia do sono, boca ressecada. Amanhece com dor de garganta, sensação de que a boca está seca, porque ele passa boa parte da noite com respiração bucal e vai ressecando essa região da boca. Um outro sintoma, palpitação. A apneia do sono leva a uma descarga de adrenalina e pode ter aumento dos batimentos cardíacos, com a sensação de que o coração está batendo ali durante o dia, que a gente chama de palpitação. Uma outra queixa é dor de cabeça. Então ele já amanhece com a dor de cabeça, algumas vezes associada com aumento da pressão arterial. Então aquele aumento da pressão arterial, manhãzinha cedo, logo após acordar, pode estar relacionado também à apneia do sono. Então todos esses sintomas sinalizam para uma necessidade de uma investigação. Então o paciente deve procurar um médico. Se for um sintoma de palpitação, geralmente ele vai para o cardiologista. Desconfia que a pressão está alta, ele também termina indo para o cardiologista. Mas se for mais pelo ronco, ele pode procurar um otorrino. Então chegando no consultório, o médico vai investigar se ele tem apneia do sono, se tiver esses sintomas. E como é que se investiga isso? Através de um exame chamado polissonografia. Este exame pode ser feito de duas formas. O paciente vai até a clínica e coloca um aparelho que vai medir o fluxo de ar, pelo nariz, movimentação das pernas, monitora o coração, tem um eletrocardiograma. Outra monitorização, o eletroencefalograma, também tem durante a polissonografia. Ou esse exame pode ser feito em casa, de uma maneira mais simples e com uma boa eficácia nesse diagnóstico. Uma vez diagnosticada a apneia do sono, ela vai ser classificada em leve, moderada ou importante. A apneia leve, ela pode ser tratada de forma mais conservadora, digamos assim. E como seria esse tratamento da forma mais conservadora? Seria com medidas não invasivas, não vai precisar de cirurgia, muitas das vezes não vai precisar de um aparelho
para tratar, como precisa nas formas moderadas ou mais importantes. Pode ser com medidas como procurar evitar refeições muito grandes antes do momento de dormir, evitar beber bebida alcoólica também antes do sono, evitar medicação para dormir, procurar dormir de lado ou de barriga para baixo, que a gente chama de decúbito ventral, porque a posição do decúbito dorsal é a que mais contribui para a apneia do sono. Uma outra conduta é perder peso para quem está com excesso de peso. Então são medidas que facilitam a passagem de ar pelas vias aéreas, e essa passagem de ar vai ocorrer de forma não obstrutiva. Então, a apneia leve pode ser tratada dessa forma mais conservadora. A apneia moderada e a apneia importante vai precisar de um tratamento mais diferenciado, que na grande maioria das vezes é com o uso do CPAP, que é um aparelho que vai emitir uma pressão contínua nas vias aéreas, que vai abrir as vias aéreas e evitar que haja essa passagem do ar nas vias aéreas superiores de forma dificultosa. O ar vai passar mais facilmente, porque as vias aéreas estarão abertas por essa pressão do ar que é dada por esse aparelho chamado CPAP. Esse aparelho ele vai tratar a apneia, deixando o paciente sem roncar e extinguindo a apneia dele por completo. E todos os sintomas que ele tinha decorrente da apneia irão desaparecer. E na apneia também, moderada grave, é importante uma avaliação do otorrino, porque às vezes causas que necessitam de uma correção cirúrgica para tratar o paciente da forma mais adequada. Mas essas indicações cirúrgicas não fazem parte da regra, são situações mais de exceção. Então era isso, um abraço a todos e até mais.